Pessoal, então hoje vamos falar aí do Bodão, tá? O BODB11, da Bocaina, um fundo de infraestrutura que tem distribuído muito rendimento, tá? Dividendo, eu vou fazer uns comentários a respeito disso. Então, a cota também de mercado tem caído bastante, para alguns é uma boa oportunidade, aí é um bom momento. Vamos conversar sobre isso também, tá? Teoricamente com desconto de 10%, tá? Então, pô, realmente é histórico isso, eu vou mostrar para vocês. E vou mostrar também, comentar a respeito das amortizações, tá, que o fundo tem feito. Esse fundo de infraestrutura aí, tá, que é isento de imposto de renda. Para quem não sabe, é isento também nos ganhos de capital, tá? Então, tem a ver com isso daí. Tá no relatório dele, que agora que não tinha, tá? Vou comentar com vocês. Olha só, tá vendo os buracos aqui, ó? Ó os buracos, tá? Tem vários buracos aqui. Isso aqui é amortização, tá? Aí eu vou comentar sobre isso com vocês, mostrar no relatório também o que eles nos apontaram sobre isso, tá? Então tem o último rendimento de 9 centavos, maravilha, tá? Mas a princípio seria uma amortização, ó. Voltando aqui, ó, tá? A amortização, ó, tá aqui, ó, tá? Então, a princípio, pelo menos pelo investidor 10 aqui. Beleza, e não conta, tá? Como dividendo, é uma amortização. Então essa é assim que está no investidor 10, mas vou mostrar o relatório para vocês, tem diferenças, é um ponto que eu quero pegar hoje, tá? Aumentou a liquidez, né, do fundo, ó, tá boa, né, 2 milhões, tá excelente, né, boa não, excelente. E o preço, queda, né, queda forte, tá? Tem realmente assustado os cotistas, pessoal muito assustado, o mercado como um todo em pânico, tá? Não pelo bodão, mas em vários fundos imobiliários, tá? A gente vê um certo pânico na galera, realmente. Olha como é que era estável esse fundo, ó, cota padrão, tá? Tá ali. Olha só, era bem estável, tá? Vinha talvez uma leve queda aí, tá? Era bem estabilizado aí, então, né? Pelo menos em média o preço, tá? De repente, caiu aqui forte e a gente não sabe se é o fim, tá? Pode continuar caindo, vai lá saber, tá? Ou pode voltar também, melhor, né? Melhor, mas a gente não sabe, né? Tá bom? Então é isso, vamos falar aí sobre o bodão, mostrar para vocês o relatório, esse preço está caindo, para alguns é uma oportunidade, tá? Vai da estratégia de cada um, a gente não sabe quando vai ser o fundo. E isso tem chocado tanto, até o próprio, acabou de sair o relatório, tá pessoal? Eu vou mostrar o relatório que saiu ontem, e aí a gente faz uns comentários aqui, vou ser breve. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque no outro vídeo ficou muito longo. Falei, não, eu vou regravar esse negócio, ficou muito longo, tá? Tentar deixar mais enxuto aqui pra gente conversar sobre o bodão, tá? Esse relatório aí, o Bocaina, a infraestrutura. Já deixo de antemão, já falo assim que como relatório é um negócio meio ímpar, tá? Não tem, praticamente não tem relatório nesse nível, tá? Realmente um relatório de altíssimo nível, assim, em termos de detalhamento. É uma aula, como dizem alguns, tá? E é mesmo, tá bom? Realmente dá aula aí nesse relatório, tá? Do Bodão, muito detalhado. Aconselho a leitura aí, tá? Para quem é cotista e até quem não é, porque explica coisas do funcionamento do mercado. E aqui, a primeira coisa que eles chamam de distribuição, esses 9 centavos, né? Tá? Então ele já chama de um nome genérico, tá? Distribuição. Aí pode ser dividendo, né? Ou seja, pode ser realmente um rendimento, né? Ou pode ser amortização, tá? E aí a questão da amortização, ele vai fazer umas diferenças lá embaixo, eu vou mostrar para vocês, tá? E é o que pega essa questão aí, se é principal ou se não é. E uma coisa já também, já aviso, tá? O fundo de infraestrutura, ele é diferenciado, ele é diferente. Ele, como ele é isento de imposto de renda, tanto nos dividendos quanto na cota, tá? No valorização da cota, nos ganhos de capital, você não está nem aí. Você comprou por R$ 8, se ele voltar para 9 você vender, você não paga dividendo, tá? Pessoa física, tá pessoal? Pessoa física. Então não tem dividendo, não tem dividendo, não tem imposto de renda nenhum, tá bom? Então isso é maravilhoso e isso possibilita que ele faça amortizações do principal, tá? Sem imposto de renda, tá bom? Então não tem imposto de renda, o que seria ótimo aí, tá? Então vem aqui a cota de mercado, isso aqui já é passado, né? Não tá mais esse preço, já está em 8,6, vocês viram ali. Cota patrimonial também já não é mais essa, pelo menos pelo investidor 10. Já está lá em 8,95, porque distribuiu 9 centavos de amortização, né?
Porque a cota patrimonial pode cair por outros motivos também, né? Ela pode cair com a marcação a mercado aí dos debentures, tá? Mas não sei se foi o caso. Então, o IPCA dele bruto IPCA mais 9,45 é excelente, né? É um excelente aqui objetivo, vai assim, tá? E por isso eu já classifico ele, particularmente, tá? Não só por isso, mas eu classifico ele como um medium risk, tá bom? Dentre os FIINFRAs, no universo aqui de FIINFRA, ele tá no meio termo em termos de risco, tá? Porque ele tem concentração um pouquinho maior do que os outros, até muito maior do que os outros, dependendo, tá? Embora tenha melhorado, porque ele tem taxa de performance, tá? E porque a taxa de performance está ligada com isso daqui, o IPCA mais um tanto assim que passa da NTNB lá, tá? Para realmente também ajudar na taxa de performance, tá? Então, essas coisas tem uma certa ligação, tá? Então, isso é subjetivo, né? O que é high yield, o que é medium, high grade, é um pouquinho subjetivo aí, tá? Então, beleza, distribuiu aqui, receberam referentes a setembro, papapá. Ó, agora a cota patrimonial aqui, não, aqui ele já fala, ó, 7, tá? E a cota de mercado tava isso. Então, são isentos de imposto de renda, beleza, tá? A gente já sabe. Então, beleza, aqui ele vai falar tudo do fundo, ó, ele tem uma distribuição brutal, né? Se for ver o histórico dele, né? Nossa senhora, isso aqui é gigante, né? Tá realmente o histórico, só que tem amortização aqui no meio. Do principal tem esse detalhe, tá? Tem amortização do principal aqui no meio que ele está contando, tá? Ele está contando. Ó, tem aqui eu acho que quase umas 10 amortização do principal, se não me engano, 9 ou 10. Tá? Por exemplo, é de junho, aqui ó, 10 centavos, ele está contando. Então eu prefiro a conta do investidor 10 que desconta, tá? Cadê aqui? Vamos colocar aqui. Aqui, ó, que desconta aqui e acaba tendo um yield bem menor, ó, bem menor, tá? Casa de 11, por exemplo, tá bom? Porque ele não conta aqui embaixo. Eu acho isso é bem melhor, tá? Pra gente, a realidade é aquela. Agora tem essa questão aqui que tem um porém, tá? Que ele vai mostrar ali embaixo. Não tinha aquela tabela, ou pelo menos eu não tinha visto. Acho que não tem aquela tabela, tá? Que vai ter lá embaixo no relatório, eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então tô falando tudo aqui. Um ponto que ele fala interessante, tá? Que eu nem lembro exatamente qual parte do relatório que tá, mas ele fala que ele reparou que esse volume expressivo que teve agora, segundo ele, tá? Ocorreu em uma corretora, principalmente uma corretora só. E ele não fala isso, mas o que eu entendo, tá? O que se dá para se entender aqui? Pode ser que nessa corretora em específico tem alguns players, tá? Alguns cotistas lá de mão pesada, né? Tá? Que podem estar saindo bastante, vendendo, tá? E pode por conta disso. Mas eu sinceramente não boto fé nisso, tá? Não foi isso que ele falou, só o que eu entendi, tá? Ele falou só a questão de uma corretora só. Mas assim, eu não boto fé nisso, eu acho que realmente é a situação do mercado, tá? Que está realmente balançada. E os fundos mais arriscados, o que eu tenho observado é que os fundos mais arriscados são os que mais estão sentindo aí o valor da cota, tá? E o bodão, ele tem um risco, dentre os FIINFRAs, ele tem um risco um pouco maior, tá? É um ponto aí que eu vejo, que eu acho que na minha visão é o principal. Aí outra coisa que a gente não posso deixar de comentar da tabela de sensibilidade, né? Eu gosto agora, ainda mais esse mercado em baixa. Olha só, porque aquele 9,45, IPCA 9,45 é bruto. Líquido, olha só, da IPCA mais quase 10, né? Praticamente 10 aqui. No momento atual, que seria fantástico, hein? Tá? Você receber IPCA mais 10 líquido de tudo, tá? Inclusive na valorização da cota, né? Tá? Realmente vai ficando muito atraente, né? Tá? Bodão, o CPTI 11, né? Tá numa situação parecida, tá? Muita queda na cota, tá? Sendo que o CPTI 11 não é tão medium risco quanto esse aqui tá mais ali no meio termo mesmo, um pouquinho mais arriscado na minha visão, tá? Pouca coisa, né? Então tá aí, vai dar toda a aula dele, tá? Vamos na questão da amortização, lá embaixo. O relatório realmente deles é diferenciado, tá muito detalhado. A gente vai fazer um vídeo aqui, falar de tudo, todos os pontos que ele trata nesse relatório, a gente fica até amanhã, tá? Tá aí, beleza, número de cotistas aumentando, né?
Isso é legal, né? O fundo deu uma boa melhorada agora com essa emissão dele, né? Melhorou bastante, aí fez uma emissão recente, cresceu mais de 200 milhões aí. Isso é ótimo, tá? Para o fundo e para os cotistas, né? Consequentemente. Então, beleza, vai falar tudo aqui, né? Cota ali, tá? Bem, a diversificação dele melhorou, né? Ele tinha um problema, ainda tem, vai de certa forma, um problema de diversificação, né? Tá? Por isso a gente gosta de fundos que têm uma diversificação maior, mas ele melhorou bastante. Era bem pior nisso daqui, tá? E a tendência com as distribuições aí, as emissões, que ele melhore. Aí aqui a tabela, tá? Que eu queria chegar. Não tinha essa tabela, ou não vi, né? Eu acho que passou batido então. Mas o que acontece? O que a gente inculca, e não foi nem eu que, né? Os comentários aqui, tá? Havia muita gente falando dessa. Foi aí que me chamou a atenção, tá? Muita gente comentando nos vídeos passados da questão da cota de patrimonial que vinha caindo junto com a cota de mercado, né? A cota de mercado cai, a cota patrimonial também. Principalmente ali, eu acho que em junho começaram a perceber isso. E aí me chamou a atenção também. O que acontece? O fundo tem um histórico de amortização, né? Do principal, olha só, tá? Do principal. O que é isso? É você, sei lá, você tem uma nota de 100 reais de forma bem simples, né? Se uma nota de 100 reais, ela rende R$ 1. Aí você vai distribuir R$ 1. Isso não é a amortização do principal. Mas se você distribuir R$ 2 desses 100, ele rendeu 1, virou 101. Aí você distribui R$ 1 e mais um, e aí você vai ficar com 99 na mão, né? Aí você amortizou o principal, R$ 1 do principal nesse meu exemplozinho, tá? Então é o que ele tem feito aqui, ó, esses meses. Ele não deveria contar isso aqui como ali naqueles yield, né? Que ele contou ali em cima. Tá? Isso acaba dando uma distorção na minha visão, né? Tá? Olha só quantos. Quantos aí eu nem contei, eu vou contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, né? 10 amortização do principal, isso daqui. E aí, por isso que a cota de mercado de patrimonial vem caindo, mesmo que não tenha uma marcação a mercado. E esse fundo, ele tem uma coisa bem interessante, que é boa, tá? Dependendo, pode ser boa, no caso eu acho que é boa, é que assim, as debêntures dele, como são fechadas, né, ele faz muita emissão própria, tá? Não emissão, mas a originação das debêntures, ele é fechada ali com ele, fica só na mão dele, tá? Ou na mão de poucos, ele gosta disso e é o principal dele, tá? Com isso dá a vantagem de que ele comenta isso no relatório, tá? Que essas debêntures são poucos ou nada negociadas no mercado, tá? Então não tem muita remarcação, tá? A marcação a mercado, então fica naquele preço estável ali, e com isso o valor patrimonial do fundo tende a ser mais estável do que o restante, né, dos outros que tem por aí, tá? Então isso é fato, só que em compensação ele distribui esse principal aí, tá? E aqui que é a divergência, tá? Que acabou aí, eu pelo menos não tinha esse daqui para eu ver, tá? Agora tem. E aqui, segundo ele distribuiu esses 9 centavos desse mês, distribuiu como dividendos, o rendimento, né? Uma amortização mais dos rendimentos, tá? Então, não é uma amortização do principal. Então você, tipo assim, aqui você não arrancou o galho, tá? Porque você tem uma árvore que dá frutos, aqui você arrancou o galho sem fruto nenhum, você foi lá e arrancou um galho e deu pro cotista. Aqui, nesse mês de abril, ó, você arrancou o galho com as frutas junto. Arrancou as frutas, mas veio o galho junto, né? Tá aqui só o galho, ó, e assim vai, né? Tá mais ou menos essa ideia, vai. Você está amortizando o principal, você está tirando o seu fruto ali, né? A sua geração, né? Tá? Poderia investir em outra coisa. Aí, bom, eu particularmente não gosto. Embora seja, como é isento, ele é um fundo de infraestrutura, ele tem essa vantagem, tá? É tudo aqui isento de imposto de renda, tá bom? Do ponto de vista tributário, você está de boa, tá? Para pessoa física, né? Tá, então é bem interessante aí o FIINFRA nessa parte, tá? Tem mais maleabilidade, né? Mas então uma divergência aqui, então é uma divergência com o investidor 10, né? Eu entendo assim, comenta aí se alguém sabe de alguma coisa melhor, tá? Porque o investidor 10 está considerando como se fosse principal, né? Tá? Está considerando aqui ó, como principal e não como distribuição de dividendos.
e na visão dele, né? E eu espero que quem esteja certo nessa divergência seja o Bodão, né? A Bocaina, tá? Porque o relatório é deles, né? Quem tem que estar certo aqui é eles, né? Tá? Eu espero, mas aí tem uma divergência aí com o investidor 10 ali, tá bom? Então é isso. E uma coisa, tá? Só para fechar aqui, fazendo mais um elogio para esse relatório, tá? Realmente é diferenciado o relatório dele, muito detalhado. A gente não vê isso daí no mercado. É tão detalhado que ele é um dos poucos relatórios de infraestrutura, né, de FIINFRA, que fala sobre as garantias, olha só, tá? De quem deve para ele, tá? De quem ele tem essas debêntures aí, tá? Então tem as garantias das debêntures aqui. A gente não vê isso daí. Tem fundos que eu sou doido para querer saber, tá? Alguns fundos, inclusive, bons, famosos aí. Eu gostaria muito de saber quais são as garantias, tá? E não fala, e ele fala. Ele é um dos poucos, talvez, se não for o único, tá? Assim, se não for o único, um dos únicos aí. Comenta aí também, tá? Se souber. Valeu, um abraço, até a próxima. Vamos continuar acompanhando aí o Bodão.